visto muito isso, estudado, né, sobre o controle, a soberania de Deus. A gente tem passado por algumas situações que estão fora do nosso controle. Eu quero dizer que não são algumas situações, são todas. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Antes disso, eu queria compartilhar sobre a diferença em princípios entre religião e o Evangelho. Isso faz toda a diferença. Olha o que está escrito lá: na religião, atua segundo o princípio de obedeço, logo sou aceito por Deus. Na religião, tentamos obedecer aos padrões divinos por medo, acreditando que não obedecendo, perderemos a bênção de Deus neste mundo e no próximo. Já no Evangelho é outra coisa totalmente diferente. O que o Evangelho nos fala é claro. Vamos ler. Sou aceito por Deus por meio de quem? De Cristo. Fez. Logo, obedeço. E a minha motivação não é essa de fazer para poder obter. Por que eu estou falando isso? Porque isso nos frustra. Porque eu estou fazendo, cara, tudo direitinho. Por que acontece comigo certas coisas? Eu estou seguindo um padrão. É uma receitinha de bolo, porque a religião não é uma receita. Faça isso, faça aquilo outro. Haja dessa forma, né? Daquela outra forma. Eu acho muito engraçado que, eu vou repetir isso, quando eu cheguei aqui, eu me assustei muito com essa cidade. Agora já estou mais acostumado. Rua 14, Rua 13, Avenida tal e tal, e cruza com a rua tal. E a cidade me confundia. Porque a gente decora nomes, não ruas, números, né? E eu colocava muito no Waze, né? Para poder chegar aos locais. E aí nós sentimos que estávamos sendo enganados muitas vezes. Porque o Waze faz o seguinte: se tiver lotado na rua tal e ele prevê que o horário vai lotar, ele manda a gente para outro caminho. Eu falei, mas eu tive que dar uma volta imensa para chegar aqui no mesmo lugar. Aí a gente vai notando que muitas vezes nós somos dirigidos por coisas e situações, esquecendo-se que claramente nós podemos obter de Deus na nossa vida as bênçãos, independente da situação que eu estou vivendo. Tomar decisões é algo muito difícil. Principalmente quando a gente diz que não sou eu, mas quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E uma das decisões que nós devemos tomar é essa: é entender que nós não temos o controle. Olha o que diz, né, Isaías 55:8. Vamos ler? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Nós usamos isso muito para dizer assim: olha, você está pensando de mim, Deus está pensando outra coisa, Deus está... Não, mas Ele está dizendo claramente isso, que você está enganado quando você acha que pode controlar. E é uma das dificuldades nossa hoje. Nós queremos e precisamos, como ser humano, deter o controle de tudo. E nós achamos que detemos. Colocamos horários, regras. Eu conheço pessoas, por exemplo, que tem um horário certíssimo para comer. Se atrasar 5, 10 minutos, já fica irritado. Tem que estar. Meu sogro era metódico. Ele comia lentilha, arroz e um bife. Só. Por causa da malária. Mas não só por isso, porque cria-se o quê? O controle. Isso é assim que tem que ser, né? Tinha um irmão, e eu morei por muito tempo sozinho, né? Ele fazia uma brincadeira comigo. Ele, quando me visitava, virava todos os bibelôs, coisas que tinham na casa, ele ficava mexendo. E quando eu ia embora, eu falava assim: mas quem me deu isso daqui? Eu queria ter o controle até do jeito que eu colocava as coisas em si.
Hoje já quem tem o controle de mim das coisas é a Lili. Então eu já não estou preocupado mais com isso. Então quando a gente começa a entender que nós não temos o controle, isso começa a apertar o nosso coração, porque nós não conseguimos lidar com essa falta de controle. E outra coisa, não entenda errado, mas é o que está escrito Deus está fora do controle. Não é só nós não podemos ter o controle, mas também nós não temos condições de ter o controle de Deus, que é o que muita gente acha, e que é o que muitas pessoas pregam. Eu determino, eu mando, ao nome de Cristo as coisas têm de acontecer, e quando não acontece, eu me frustro totalmente. Mas eu quero dizer para você que uma das soberanias de Deus é Ele ter o controle, é Ele poder exercer isso. Olha lá, talvez a ideia de um Deus fora de controle possa parecer estranho para alguns, mas a pergunta é: Deus poderia ser controlado? O que vocês acham? Vocês acham que nós conseguimos influenciar a Deus? Chega um momento na palavra que ele diz assim: estou cansado dos vossos cultos, e esses cultos de rasgar roupas, de se jogar no chão, de chorar, de fazer coisas para chamar a minha atenção, não me atrai. O que atrai a Deus? Obediência. O que chama a atenção de Deus? Obediência. E muitas vezes nós estamos fazendo cultos, não para Deus, mas para os homens, para comover o coração dos homens. Entende o que eu estou dizendo? Aqui nós estamos trabalhando, a equipe de louvor tem feito isso, e eu louvo a Deus pela vida do Wellington, que tem caminhado. Porque quando nós escolhemos um cântico, nós queremos atingir o coração de Deus, nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor, não atingir o coração das pessoas. E hoje existem muitos cânticos que fazem-nos chorar, porque são humanistas, que nos leva a pensar nossa situação, ou cânticos que nos fazem sair daqui prontos para uma batalha, para chegar lá no mundo e detonar com tudo. Só que não é isso que Deus quer. Ele não quer que o homem detenha o controle. Ele quer que o homem entenda a questão do controle dele. E é sobre isso que nós queremos falar essa noite. Deus não se encaixa nos moldes humanos. Ele nunca foi previsível. Quem pode prever a atitude de Deus? Oramos para que Deus dê vida, e de repente Deus leva a pessoa. E quando achamos que está levando, e a gente fala: Senhor, que possa descansar, de repente Ele dá vida. Quantas vezes é assim? Eu estou falando de algo que parece que nós estamos tentando forçar a Deus a agir conforme eu quero, e parece que tem umas receitinhas preditas de como nós podemos mudar a mente de Deus. Eu falei, eu acho que eu ministrei aqui, o jejum, muitas vezes as pessoas começam a jejuar para poder mudar situações. Eu quero dizer que está totalmente errado. O jejum não é para mudar situações, e nem para mudar a direção que Deus deu para a nossa vida. O jejum é para mudar o nosso coração, de uma maneira clara, aceitando e entendendo os desígnios de Deus. Esse é o chamado do Evangelho. Esse é o chamado que Deus tem para nós nesse tempo. E é a palavra que tem que ser dita aí fora. Olha, não venha para a igreja, Kairos, porque Deus vai movimentar a sua vida, mudar. Pode movimentar sim, porque aqui a gente tem muito trabalho. Se você for ver todo final de semana, tem alguma coisa acontecendo. Pode movimentar sim, porque aqui nós temos irmãos que amam. E durante o grupo a gente vai conversando, a gente vai falando, a gente vai orando. E eu sei que tem pessoas que oram 2, 3 vezes no grupo para ver o que está acontecendo dentro da nossa comunidade, da nossa família, chamada Kairos. Pode mudar por outras coisas, mas o que Deus quer que nós venhamos a falar é que Ele é um Deus soberano. É uma pregação hoje que é dura, né? Porque muitas vezes a gente quer colocar Deus, como é que eu consigo colocar Deus dentro de um padrão, dentro daquilo que eu penso?
Pela manhã nós falávamos, e quinta-feira também comentamos que existe um grande líder aí que ele está com dificuldades. Inclusive está indo para a nossa igreja, Presbiteriana de Pinheiros, para cuidar e ser cuidado. Aliás, para ser cuidado dele e da família. Porque muitas vezes a pregação que ele estava colocando não era uma pregação voltada para o esclarecimento, mas para poder fazer com que as pessoas tivessem um padrão. Só que Deus não coloca padrões que possam alterar o seu desígnio para a vida das pessoas. Deus age com o Nélio de uma forma, como age com a Carmen de outra, como age com a Ruth de outra, mesmo elas sendo irmãs. Que Deus nos conhece. E talvez alguns padrões que se encaixam na Lili ou na Roseli não se encaixam na Ivone. E nem por isso Deus vai deixar de amar a Lili ou a Ivone. Agora, o que as pessoas precisam saber é que a soberania de Deus está sobre a vida delas. E que Deus vai agir conforme Ele quer com ambas, de forma diferente. De forma diferente. Né? Então, aí começa toda uma questão de transformação da nossa vida. E eu falava pela manhã também a respeito de que muitas pessoas estão vivendo de sinais e maravilhas. Mas a igreja tem isso, sinais e maravilhas. Deus cura, Deus restaura, Deus renova. Só que existe uma portinha chamada Reino de Deus. E essa transformação de banquinha de milagres para uma visão de reino vai acontecer através da ação do Espírito Santo. Isso que nós estamos orando, para que pessoas se transformem, se convertam e entendam sobre a soberania de Deus, sobre o que Deus quer fazer e de que forma Deus quer agir. Amém? Olha, Deus não segue nossas expectativas. Quem já achou que ia morrer aqui? Eu na Covid eu achei que eu ia. Verdade, estou falando sinceramente. Você achou já? As nossas expectativas muitas vezes são tão fortes. Não, agora vai. Ou teve vezes que eu achei que eu ia ganhar muito dinheiro. Quem também já achou que ia ganhar muito dinheiro? Eu também já achei, é lógico. Isso aqui, na hora que... É tão interessante que quem trabalha com vendas, né? A gente sabe. Se você embalar ar dentro de um pacotinho, colocar uma fita dourada e falar assim, isso aqui é maravilhoso, a pessoa pode comprar. Mas se você colocar o ouro dentro da sacola e falar assim, olha, eu estou aqui vendendo isso para você, eu falo assim, eu não quero. Isso está no controle de Deus também. O nosso prosperar ou o nosso permanecer no pouco e ser fiel nele. Então, a minha expectativa muitas vezes não é atendida. Olha, os judeus esperavam um Messias guerreiro, um rei que libertaria Israel do domínio romano. Mas Jesus veio humilde, andou entre os pecadores e desafiando os religiosos. Ele era o Deus encarnado e assim, e ainda assim, não correspondia às expectativas. Olha, eu gosto muito de falar a respeito disso. E quando Jesus nasce, onde Jesus nasceu mesmo? Aonde? Onde? Mariana. Em Rio Claro? Belém, Nazaré. Qual que era a expectativa deles? De vir um rei, um poderoso que nascesse, pelo menos em Jerusalém. Aí ele que nasce uma criancinha, numa estrebaria, filho de Maria e José. E o que acontece? Ele começa a crescer. Do outro lado nasce Saulo de Tarso, um bem-nascido, com duas cidadanias. Quem está buscando cidadania aqui? Eu pensei essa história de cidadania. Eu acho que eu não consigo nem sair do país porque eu quero cidadania. Eu consegui ir lá até Itapetininga, né? Aí eu quero cidadania italiana para quê? Né? Mas ele tinha duas cidadanias. O que acontece? Esse homem começa a ser criado para quê? Para ser um grande líder, um grande escola. Um escola, junto aos judeus, era uma pessoa que estava desde criança sendo formada para liderar.
Então eles estavam produzindo um líder, um revolucionário, um homem que tivesse a visão para poder libertar o povo do Império Romano. Consegue entender o que eu estou dizendo? Mas ao mesmo tempo, do outro lado lá, tinha um filho de carpinteiro que também estava sendo trabalhado por Deus, ou estava sendo trabalhado por Deus para ser o grande líder de Israel. E os dois em algum momento se chocam. Sabe que eles não se conheceram? Mas a raiva de Saulo não era somente contra os cristãos e o que eles estavam pregando. A raiva era que as pessoas estavam de olho no Nazareno. O camarada não tinha o carro do ano, o camarada não tinha cartão black, o camarada não usava roupa de marca, o camarada não estava na mídia, o camarada não tinha nada que pudesse atrair, e todo mundo estava atrás desse tal de Jesus. E ele, sendo o grande Paulo, sendo a pessoa que estudou, fez o seu curso junto aos pés de Gamaliel, coisas mirabolantes esse homem aprendeu, e ninguém estava dando atenção a não ser aqueles que investiram nele. Então qual que era a expectativa? Um grande líder e alguém que saiu do nada. Frustrou. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que eles queriam matar Jesus. É lógico que o intuito realmente de Jesus, ele iria ser morto, seria sacrifício vivo. Mas eles queriam matar Jesus porque todo o investimento deles que eles fizeram se frustraram. Se frustraram. Aí começaram a mandar cartas de autoridades para Saulo poder matar as pessoas. Perseguição total. Só que tem um pequeno porém, eles não entendem o que Deus fez. A palavra de Deus diz que antes de Cristo não houve, depois dele não houve. E o seu reinado será sem fim. Olha, preste atenção. Na hora que matam Jesus, ou que ele morre naquela cruz por amor a nós, ele é colocado dentro de um sepulcro, correto? Lembra-se disso? Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram guardas do lado de fora e eles selaram com o selo do Império Romano aquele sepulcro. Ou seja, ninguém entra, ninguém sai. Para que achasse o rei dos judeus. Só que eles não entendiam que quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, veio um anjo e fez o quê? Arrastou aquela pedra, quebrou o selo do Império Romano, e a partir dali, vejam comigo historicamente, não houve mais império. O mundo não foi mais regido por nenhum imperador, a não ser Cristo Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A expectativa era humana, mas o que Deus estava trabalhando era espiritual. É por isso que nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixa, não podemos criar expectativas humanas na ação de Deus na nossa vida, porque o que Ele tem é bom, perfeito e agradável para nós. Agora, o bom e o perfeito e o agradável é o que Ele entende que é. Muitas vezes não vai ser bom para nós. Você acha que Deus trabalhar no meu coração, me apertando, tirando as camas, fazendo que eu possa ser um homem realmente de Deus, isso funciona? Eu estava falando para a Lili, eu louvo a Deus que desde os 13 anos de idade eu trabalho. Eu louvo a Deus que desde os 13 anos de idade eu sei o que é passar fome. Sei mesmo, irmãos, trabalhar o dia inteiro sem comer para não ter dinheiro. E no final do mês pegar o dinheirinho e levar lá para minha mãe. E a minha mãe agradecer a Deus, a mim e meu irmão, de ter o dinheiro para fazer a compra, pagar o aluguel, água e luz. E nós éramos da igreja. Caladinho, a gente sempre aprendeu a trabalhar e fazer as coisas de Deus. Mas isso forja em um adolescente um servo. Isso forja em um adolescente um homem de Deus. Isso forja em um adolescente alguém que teme ao Senhor pelas coisas e dá valor àquilo que Deus dá. Então muitas vezes o bom para nós, o perfeito, o agradável, não seria isso. O perfeito para mim seria estudar em colégios pagos. O agradável para mim era fazer natação. O bom para mim, o excelente era ter o meu pai trabalhando e me pagar cursos de inglês, francês e outras coisas mais que eu vi outros pais fazerem.
Mas para Deus ele estava forjando. E eu quero te dizer, Deus está te forjando, Deus está te fortalecendo nas situações. Por isso que nós temos que quebrar essas expectativas humanas, né? Deus não responde Deus não responde como e nem quando nós queremos. É outra coisa também que nos frustra. E eu quero dizer que isso é normal para nós cristãos. Muitas vezes a gente acha que Deus vai falar conosco e Deus se cala. Aliás, nós estamos conversando, eu e o Nelson, os 400 anos de quietude de Deus entre o Novo e o Velho Testamento. Deus se cala. Deus já se calou contigo? Comigo já se calou. Aliás, já houve momentos, e eu já falei aqui, que eu chorei à noite por não saber mais como orar. E os meus gemidos, com certeza, eram traduzidos pelo Espírito Santo sobre a minha petição. Porque muitas vezes nós nos cansamos também. E é isso que Deus faz. E olha, de uma forma tremenda, ele fala com Paulo, e Paulo entra num processo com Deus também, não mais Saulo, mas Paulo, servo de Deus, que diz que tudo aquilo que ele aprendeu não passou de trapos de imundície. E tudo aquilo que ele viveu não era nada, mediante que o Espírito Santo estava revelando. E o próprio apóstolo, aquele que diz assim, sou apóstolo conforme o meu Senhor assim o disse, porque não convivi com ele, mas ele me chamou para o apostolado. E de uma forma linda, ele pede várias vezes, pelo menos 3 vezes ele ora e fala, Senhor, retira de mim isso que está me impedindo de ser esse varão perfeito, essa pessoa que possa testemunhar 100% de ti. Porque para Paulo era 0 ou 100. Meia boca não servia. Lembra? Ele foi imitado por João Marcos, né? João Marcos era sobrinho de quem? Barnabé. E ele fala, esse camarada não veio, agora está querendo ir, ele não vai. Assim era só. Deus não mudou o caráter dele, as características dele. Ele era radical. E aquilo para ele era algo terrível, por mais que seja uma grande falha, uma pequena falha, mas ele incomodava. E ele orou, e o que o nosso Deus falou para ele? Vamos ver lá, aqui está escrito, né? Minha graça te basta, pois o meu poder. Eu me lembro muito, eu quero dar risada com você sobre isso, que meu pai e minha mãe tiveram 9 filhos. E sustentar 9 filhos não era fácil. Colocar comida na mesa por 9 filhos não era fácil. E de repente dava umas vontades doidas na gente, porque a gente via, né? Quero sorvete. Estou com vontade de sorvete. Aí meu pai, numa palavra tão engraçada, ele dizia assim, vontade dá e passa. Vai lá, toma um copo de leite, come um pedaço de bolo que a tua mãe fez que vai passar. E a gente se aquietava e passava mesmo. Isso é obediência. O que ele fala para Paulo? É isso aí. Paulo, eu sei que você está querendo, eu sei que você deseja, eu sei que eu posso, eu sei que é poder em mim para fazer, mas eu não vou fazer. Vai lá, toma um copo de leite, toma um pedaço de bolo, tu vai passar. A minha graça é contigo. Dá para entender o agir de Deus? Aí não tem como nós não entendemos como Deus age. E a gente fica achando que campanhas, ou se fizer aqui às terças-feiras, vamos fazer uma campanha para mover o coração de Deus de porta de emprego. Vamos fazer uma campanha para mover o coração de Deus para a cura, para trazer o marido, para poder ganhar o carro, para poder... Irmãos, preste atenção. Nós não precisamos fazer campanhas, nós temos que entender a soberania do nosso Deus. Deus usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Se dependesse da lógica humana, Davi nunca teria sido rei. Moisés nunca teria libertado Israel. Paulo nunca teria se tornado apóstolo. Deus sempre escolhe improváveis, os fracassos. Tem mais? Errados. Aqueles que não seriam nossa primeira escolha. Eu amo o Senhor por causa disso. Sou apaixonado por Ele, porque Ele me escolheu. E quando Deus escolhe, não adianta se levantar alguém para dizer alguma coisa, para atacar pedra, para difamar, né? Para poder detonar.
Porque Ele escolheu. E se Ele escolheu, está escolhido. Irmãos, não tem como mudar o coração de Deus. Eu quero que você guarde isso para você. O que nós podemos é obedecer apenas. Estou vivendo por uma situação agora, estou passando por ela, eu digo sempre, são processos. Eu gosto muito dessa palavra de processo. Tem gente que quer pular etapas. E eu aprendi aos meus 60 anos agora que não consigo pular etapas. Se tem que enfrentar e vamos enfrentar. Se Deus me colocou nessa situação, Ele é soberano também para saber até onde eu posso suportar. E eu fico na expectativa, porque em meio às situações Deus vai agindo, em meio às situações Deus vai movendo, em meio às situações Deus também vai estabelecendo padrões maravilhosos na nossa vida, que nós podemos testemunhar. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu vivi a minha vida e posso testemunhar isso como um príncipe. E os meus filhos também, por mais que eu fosse pastor, eles sempre tiveram coisas grandes e tremendas que Deus assim realizou. Não porque eu sou bom, não porque eu determinei, não porque eu estou fazendo uma troca porque eu servi a Deus, mas porque Ele me ama e Ele demonstra o seu amor. E a minha expectativa era baixa. Mas Deus, Ele faz sempre muito mais do que pensamos, do que imaginamos. Muitos amigos meus já morreram, e eu estou aqui. Muitos já estão carecas e eu tenho cabelo. Muitos estão feios e eu estou bonito. Não é assim que a gente faz, a gente encontra com as pessoas da nossa cidade e fala, Senhor, como o Senhor foi bom comigo. Mas esse é um julgamento humano. Mas também alegra o nosso coração, porque a gente vê o quanto Deus faz por nós e tem realizado em nós. Eu posso dizer que o meu pai dizia, 9 filhos, e aquele homem trabalhando, ele dizia assim, eu não me troco por um de vocês, são jovens e estão aí fazendo. E o homem trabalhava mesmo, ele teve o câncer que atingiu ele, mas ele estava em cima de um telhado fazendo um telhado. Ele nunca parou. Eu posso chegar aos meus 60 anos e você também na sua idade dizer assim, olha, eu realizei grandes coisas, eu tenho uma história para contar. E olha, eu não vejo hoje pessoas contando histórias, eu vejo hoje só pessoas reclamando. Esse é o nosso Deus. Eu era improvável. Eu nasci com um tumor no pé. Pequeno, tive que fazer 3, 4 cirurgias, por isso que eu não jogo bola, nem sou corintiano. Sou São Paulo. Dificuldade de andar. Tive uma alergia de 8 anos de um peixe estragado que eu comi. Fora quebrei o braço 4 vezes. Fora outras coisas que foram me acontecendo. Improvável. Sabe aquela criança de 9 filhos que é o que dá mais trabalho, mas também é o mais amado? O Paulinho? Sou eu. Comecei a usar óculos. Sabe com que idade? Com 3 anos de idade. Eu quebrei 8 óculos, meu pai, tadinho. Então assim, você fala assim, mas de novo, mas será que vai dar alguma coisa? Mas será? E Deus foi falando, Deus foi fazendo. O meu irmão que era para ser o pastor, o reverendo. Que o meu pai chamava e falava assim, vem aqui, olha, esse aqui é o João Marcos. O João Marcos, ele cita a Bíblia eloquentemente. Olha como ele fala perfeito. Muitas vezes eu me pego em alguns erros, até olho para minha esposa agora e falo assim, é assim que fala. Porque eu sei que no final do culto ela vai corrigir, então eu já dou a deixa na hora. Então é isso, muitas vezes a gente está vivendo e não olha para trás e vê os improváveis que somos e como Deus tem agido. E eu falo que ele seria o reverendo porque para o meu pai ele seria o top. Ser pastor, meu pai é presbítero da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Ter um filho pastor para ele era tudo o que ele queria. E eu ficava ali quietinho. E aí de repente Deus inverte todas as situações. De repente Deus muda as situações nossas. E eu louvo a Deus, hoje estou fazendo 33 anos de pastoreio. É maravilhoso. Mas Deus escolheu, vamos ler juntos, 1 Coríntios 1:7. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar, principalmente para ninguém chegar à frente e dizer assim, olha, me vê como eu sou forte, me vê como eu sou lindo, me vê como eu sou bonito, olha como eu tenho influência, olha. Não existe isso, porque toda honra e toda
basta cada dia. Né? Deus não segue currículos, Ele quebra padrões e chama quem ninguém chama. Lembra-se de José. Talvez eu tenha contado já algumas vezes aqui, mas Esther, Hadassah, para mim é algo surreal dentro da palavra de Deus. Uma menina órfã se tornando princesa, rainha de um grande reino para ser usada por Deus. E o que ela tinha de em comum? A beleza. Você entendeu? Né? O Senhor é Deus, não um ídolo. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Nós achamos que como um ídolo, e eu vejo muito lá no interior, eu não sei aqui como funciona, mas lá no interior de Tapetinho tem muito disso, sai de uma... o pessoal fazendo caminhada com um ídolo no meio da rua. Eu estou indo lá fazendo ovelha, principalmente agora na quaresma, né? Na casa de outro, leva aquele ídolo, traz aquele ídolo. Eu falei, se quebra isso, meu Deus, como é que fica a situação? E muitas vezes nós fazemos isso com Deus, querendo manipulá-lo. Não é assim que o Senhor vai fazer agora. Aliás, eu estou orando para isso. E quando Ele não faz? Então Deus não é um ídolo. Isso nos coloca diante de uma pergunta fundamental. Se Deus não está sob nosso controle, o que isso significa para nós? Eu estou fazendo uma pergunta para você. Se Deus não está sob seu controle, o que isso significa para você? Muda alguma coisa? Nós estamos submetidos a Deus e não ao contrário. Ele nos chamou, não fomos nós que fomos. Ele nos amou, não fomos nós que o amamos. Ele nos salvou, não fomos nós que o salvamos. Ele quer que nós façamos a obra, e para nós é uma honra, não é nós que queremos fazer. Muitas vezes, irmãos, é uma dificuldade de levantar, muitas vezes é uma dificuldade de exercer, muitas vezes nós nos achamos incapacitados. Você pensa que pregar aqui à frente é fácil? São 32 anos de dores de barriga, são 32 anos de angústia, são 32 anos de querer o Senhor. O que eu falo, Senhor, como vai ser? São coisas que são difíceis demais, mas Deus é que nos capacita, porque sabemos que foi Ele que nos chamou. Eu escolhi. Se eu escolhesse, eu ia ser embaixador, não é? Aliás, eu sou embaixador de Cristo, mas eu queria ser embaixador. Onde que teve terremoto lá hoje? Ontem, esse final de semana? Sobre o grande terremoto aí? Mas quando a gente está no Senhor, mil cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito, você não vai ser? Por isso que é bom estarmos sempre da vontade de Deus, né? Não sou eu que controlo Deus, é Ele que me controla, né? Se Deus não está sob nosso controle, então a única postura diante dele é de rendição total, pois nós lhe devemos. Sabe o que é estar rendido? É quando um ladrão chega para a pessoa e fala assim, mão para os olhos. Isso, você está rendido. E quando eu me submeto ao Senhor, quando eu adoro o Senhor, quando eu busco a presença dEle, a primeira coisa que eu tenho de entender é o momento de contrição. Quem eu sou e quem é Deus, eu me rendo a Ti, Senhor. Inteiramente rendido a Ti. Não tem adoração sem rendição. Senão a gente só canta. E isso é fantástico para nós. A vida cristã não é sobre entender tudo, mas é sobre confiar que Deus entende. Eu sei. Era maravilhoso para mim, e eu acho que quem está nessa época curta, viu? Era quando o papai e a mamãe diziam assim, vai deitar, e eu ia deitar. E muitas vezes eu fazia a frescurinha de dormir no sofá só para ser carregado. Aí vai lá o pai, carrega, bota no colo, tem aquele carinho, do lado de tomar banho algumas vezes. Mas aí a mamãe ia lá, passava um pano na gente, e estava tudo certo, e podia descansar. A melhor coisa é descansar, a melhor coisa é não ter que se preocupar em fechar a casa, a melhor coisa é não se preocupar se tem alguma coisa. Não me preocupava, porque Deus
estava no controle de tudo na minha vida e os meus pais representavam também a autoridade que controlava a minha vida. Quando eu comecei no processo de revolta, querendo a chave, querendo chegar a qualquer hora, quando eu comecei no processo, quantas vezes eu me arrependi de não ter ouvido e querendo voltar à época que meu pai e minha mãe cuidavam de mim. Sabe, irmãos, nós precisamos descansar. Deus entende toda a situação que você está vivendo e que eu estou vivendo. Deus entende. E louvado seja o nome do Senhor. Patrícia, descanse. Deus já preparou os médicos. Deus já está lá no dia 7. Deus já viu o rostinho do teu filho. Descanse. Nós precisamos descansar, irmãos, para não haver ansiedade, para não haver questões até de dúvida se Ele é o nosso Deus ou não. Não vai acrescentar um dia na nossa vida. É isso que Deus tem falado nesses últimos tempos, amigo, ao meu coração. Descansa. Eu estou no controle. Descansa. Eu sei o que você vai comer amanhã. Ele já está amanhã providenciando meu alimento. Descansa. Eu sei como vai ser a situação da sua vida. Descansa. Se Deus fosse um Deus que pudesse ser perdão, se Deus fosse um Deus que pudesse nos controlar, Ele não seria Deus. O fato de que Ele ser soberano e agir como quer é uma boa notícia. Isso significa o quê? Vamos ler? Nossa vida não está acontecendo acaso. O mundo não está se governado. Podemos descansar. Ele está no controle. Amém? Muitos estão discutindo aí, eu já estou encerrando. Se a igreja, agora na conversa, essa igreja, vai passar pela grande tribulação ou não? Se a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação ou não? Se a igreja vai sofrer a grande tribulação ou não? A noiva de Cristo, eu estou descansado, porque no momento que tocar as trombetas, a igreja vai acordar de um sono aqui na terra e vai ouvir o som do chamado do noivo, e com certeza a igreja vai estar preparada para subir, porque tudo já está pronto. Você sabia que lá no céu já está tudo pronto? A ceia do cordeiro, ou as bodas do cordeiro já está pronto? A Coca-Cola já está no... Vai ter Coca-Cola lá, gente, não é possível. É lugar de delícias. Vai ter vinho, vai ter coisas boas. A gente vai comer lá no céu? Eu acho que sim. Eu creio que sim. Lá não vou ter dor, não vou ter, eu preciso comer menos, a minha diabetes, a minha barriguinha aqui, não. A gente vai poder desfrutar da presença de Deus, mas também como servos, nós vamos desfrutar das delícias que Deus preparou. Mas já está tudo pronto. Porque assim Ele é. Ele não fala algo que Ele não fez. O atemporal de Deus me dá uma alegria. O atemporal quer dizer Deus no passado, Deus no presente e Deus no futuro. Ele não vai me abandonar. Se Ele falou que Ele não vai me abandonar, eu nunca estarei só. Amém? A verdade é que nós nunca tivemos o controle. Se achávamos que tínhamos, o único caminho sensato diante desse Deus é adorá-lo de joelhos, confiar em sua vontade e segui-lo sem reservas. Você está pronto para servir a um Deus que não pode ser manipulado? Essa é a pergunta. Você está pronto a servir um Deus que não pode ser manipulado? Jesus Cristo, e eu já estou ensinando com esse versículo, Ele disse assim, se possível. Mas com certeza Ele já sabia que não era possível. Na sua humanidade Ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus disse isso durante uma oração, antes de ser preso. Mas Ele faz o seguinte, não como nós. Muitas vezes nós pegamos o cálice de Cristo, porque você sabe que existe um cálice de Cristo, um cálice que nós devemos tomar, e a gente fica bebericando. Uma hora eu obedeço, outra hora não. Uma hora eu creio na soberania de Deus, outra hora não. Uma hora tudo está no meu controle, outra hora não.
Sabe, irmãos, a proposta é tomar o cálice inteiro. A proposta é parar de viver com Deus em molinhas. A proposta é entender a soberania de Deus. Eu convido você a ficar aqui. Quando a gente descobre que Deus está no controle, a gente descansa. Quando a gente descobre que Deus vai fazer, e antes que venha a boca, Ele já sabe o meu pedido, a gente descansa. Quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja sobre a tua vida. Sabe, Nélio, Deus está no controle da tua empresa. Sabe o lugarzinho que você vende as coisas lá? Deus está no controle. E assim a gente vai, Deus está no controle da sua casa. Deus está no controle daquilo que você precisa. E Ele vai trazer o que você precisa. Confia nele. Deus está no controle da nossa doença, da minha doença, dos remédios que eu preciso. Deus está no controle. Tenha paz. Ele vai fazer. Ele é Deus. E Ele vai fazer conforme Ele quer fazer. E sempre vai ser bem. Pai, nós estamos na Tua presença. Estamos encerrando este culto, trazendo essa palavra. Eu agradeço, Senhor, porque não está no meu domínio, não está no domínio de nenhum ser humano todas as coisas. Nem o diabo, nem Satanás está no domínio. Ele pensa ser o príncipe deste mundo, mas tudo tu governas. E até a vida dele já está marcada para encerrar esse seu governo que ele acha que tem. Por isso, Senhor, te servir é muito melhor e muito mais agradável, porque tu reinas. Como Rei soberano, nós estamos curvando e diante da tua presença essa noite, como igreja, dizemos: eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Ajuda-nos a viver a tua soberania, ajuda-nos a parar de murmurar, ajuda-nos, Senhor, a não ser ingratos, mas a confiar e se alegrar em tudo que tu fazes. Eu peço isso em nome de Jesus.